com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de leitura coletiva do nosso canal. A gente vai continuar lendo Fundação, a trilogia, aquela edição especial, que é os 3 livros juntos, né? Não separadamente. E lá a gente vai continuar da parte onde a gente parou, onde o Dr. Seldon estava no tribunal. Chegamos a leitura dessa parte. Peço desculpas pra vocês, porque eu ainda não sarei. Ainda tô um pouquinho ruim na voz, mas vai ficar tudo bem, tá bom? Então, essa página que a gente tinha parado, deixa eu até olhar aqui antes de eu falar. É aqui essa página 55, onde ele tinha acabado de dar aquela resposta matadora no advogado, né? Que foi aquela resposta que ele disse que queria amenizar os danos, referindo-se ali à queda, declínio, né? E queda do Império Galáctico. A gente vai ler a partir dessa parte, tá bom? Hoje eu vou colocar um temporizador de 25 minutos pra gente, tá? Tá aqui, ó. 25 minutinhos. E aí, aqueles de sempre, eu vou marcando as minhas partes favoritas. A gente vai lendo aqui. No caso, eu vou lendo pra vocês, vou reagindo, vou dando meus pontos de vista, opiniões, quais partes eu gostei. E vocês vão acompanhando as minhas reações e a minha leitura, tá bom? Então, vou soltar aqui o nosso temporizador. Prontinho, vamos lá. O burburinho se tornara agora um rugido baixo. O advogado, sem perceber, já gritava. Ai, o desespero do advogado. O senhor está declarando abertamente que... E parou porque os gritos de traição da audiência demonstravam que a questão havia sido compreendida sem ser preciso forçar nada. Lentamente, o comissário-chefe levantou seu martelo uma vez e o deixou cair. O som foi o de um gongo suave, quando a reverberação cessou. O burburinho da audiência também parou. O advogado respirou fundo. Teatralmente. Ou seja, o advogado ali já trazendo para um lado teatral, atuando, etc. Porque ele sabe que o intuito do doutor Seldon é ajudar, não é atrapalhar. E ali estão trazendo ele como um traidor. Porque ele está expondo um buraco no Império, né? Para ele ter um declínio. Ele está expondo a sujeira ali do governo, por assim dizer. A partir do momento que ele tenta ajudar, ele acaba expondo isso. Então aqui eles estão trazendo ele para Cristo, né? Para tentar trazer uma imagem ruim perante a população, para que ele não tenha chance de continuar o que ele está fazendo. Por isso, teatralmente. Então, ele vai falando absurdos de forma teatral, porque a partir do momento que você traz uma mentira como uma verdade e você tem, de certa forma, como provar, entre aspas, que aquela mentira é uma verdade, as pessoas tendem a acreditar naquilo, infelizmente. Então, é isso que ele vai fazer aqui. Teatralmente. O senhor percebe, Dr. Seldon, que está falando de um império que existe há 12.000 anos e passou impávido por todas as vicissitudes das gerações e que tem por trás de si o apoio e o amor de um quadrilhão de seres humanos? Estou ciente, tanto do status atual quanto da história passada do império. Sem desrespeito, devo afirmar que eu possuo um conhecimento bem maior do que qualquer pessoa presente nesta sala. E o senhor prevê sua ruína? É uma previsão que é feita pela matemática. Não faço julgamentos morais. Pessoalmente, lamento essa perspectiva. Mesmo que o império fosse reconhecido como algo ruim, o que não digo, o estado de anarquia que se seguiria a queda dele seria pior. É esse estado de anarquia que meu projeto jurou combater. Entretanto, a queda do Império, cavalheiros, é uma coisa sólida e não será fácil evitá-la. Ela é ditada por uma burocracia em ascensão, um dinamismo em declínio, um congelamento de castas, um represamento de curiosidade e uma centena de outros fatores. Congelamento de castas, represamento de curiosidade, burocracia em ascensão, dinamismo em declínio. Então, tudo que faz uma sociedade crescer é o que o Império está fazendo recuar, né? É o que eles estão tirando. Porque quanto mais você tira o contato, a conexão ali do povo com o governo, mais você tem um poder concentrado. E é um poder que eles estão concentrando demais e uma hora vai gerar uma queda. É isso que ele está falando resumidamente aqui.
Eu disse há séculos e é um movimento por demais majestoso e maciço para ser interrompido. P. Não é óbvio a todos que o Império é tão forte quanto jamais foi? R. A aparência de força é o que vocês veem. Aparentemente ele pode durar para sempre. Entretanto, senhor advogado, o tronco de árvore podre, até o instante exato em que a rajada de vento de tempestade o parte ao meio, tem todo o aspecto de poder que sempre teve. O vento da tempestade sopra pelos galhos do Império neste momento. Escutem com os ouvidos da psicohistória, e vocês ouvirão o ranger. Nossa! E o que eu não daria pra estar no meio dessa sala vendo ele dar essa resposta? E pode ter certeza que ele queria chegar nesse ponto de enfrentamento, porque quem conduziu a quem a uma armadilha foi ele, o advogado, e aqui tá a armadilha dele em cima do advogado, a exposição do Império a 1 milhão de pessoas, e ele deixando claro que ele quer ajudar, que ele não tá ali como um traidor. A limpeza do nome dele e ao mesmo tempo a exposição da sujeira do Império. Que homem maravilhoso, senhores! E homem maravilhoso, sinceramente. Muito bem pensado. P, que é um advogado. Inseguro. Quem não ficaria, né, meu filho? Não estamos aqui, Dr. Seldon, para R, com firmeza. Então ele interrompe o advogado e com firmeza. O Império irá desaparecer e todo o bem que ele fez também. Cara, calma que tem mais. Seu conhecimento acumulado entrará em decomposição e a ordem que impôs desaparecerá. Guerras interestelares serão intermináveis. O comércio interestelar entrará em um declínio. A população declinará. Mundos perderão o contato com o principal corpo da galáxia. E assim as coisas permanecerão. P. Uma minúscula voz no meio de um vasto silêncio. Um advogado perguntando para ele. Para sempre? R. A psicohistória, que é capaz de prever a queda, pode fazer declarações relacionadas às eras de trevas que se sucederão. O Império, cavalheiros, como acabou de ser dito, existe há 12.000 anos. As eras de trevas que virão durarão não 12, mas 30.000 anos. Um segundo império se erguerá, mas entre ele e a nossa civilização se passarão 1000 gerações de humanidade em sofrimento. Precisamos combater isso. P. Recuperando um pouco a compostura. Tá vendo? Ele até descomposturou o advogado. O senhor se contradiz. O senhor havia dito antes que não podia impedir a destruição de Trantor. Daí, previsívelmente, a queda, a pretensa queda do Império. Não digo agora que podemos impedir a queda. Mas ainda não é tarde demais para encurtar o interregno que se seguirá. É possível, cavalheiros, reduzir a duração da anarquia a um único milênio, se meu grupo tiver a permissão de agir agora. Estamos em um momento delicado da história. A massa enorme e avassaladora de eventos deverá ser desviada apenas um pouco. Apenas um pouco. Não pode ser muito, mas pode ser o bastante para remover 29.000 anos de sofrimento da história humana. Vocês perceberam aonde ele queria chegar? Aonde ele queria chegar até agora era aqui. Pedir permissão para o Império para que ele pudesse continuar o projeto dele sem ser derrubado ou ter armas sujas como um teatro, que é esse julgamento, para tentar acusar ele de traição, sabendo que ele não tem traição nenhuma, porque até escuta eles colocaram no cara, entendeu? Era aqui que ele queria chegar. Gente, que personagem maravilhoso. Já posso falar? Já posso. Olha, são 56 páginas, a gente tá indo pra página 47, e meu personagem favorito no momento é o Harry Seldon. Ele conseguiu. Olha, nem na metade do livro. Vou até grifar. Toda essa parte aqui que ele falou, eu vou grifar essa última parte. E a parte que ele interrompe o advogado e discute, expõe tudo que vai acontecer, passo a passo, guerras interestelares, nananana. Ele passou tudo. O advogado nem discutiu mais. Ele só, perdeu a compostura e perguntou: para sempre? Entendeu?
Nossa, que perfeito. Meu personagem favorito, tá? Ele conseguiu. Harry Seldon. Acho difícil alguém tirar o cargo dele de personagem favorito no momento, viu? P. Como o senhor propõe fazer isso? Já interessado na resposta, lembrando que esse advogado não é qualquer um contratado, não. A maioria das pessoas que fazem parte disso aqui é composta, na verdade, se não 100%, que nem o Avaquim falou lá, quando foi defender o Gaal, né? Compostas por membros, né, do Império, essa comissão de segurança. Vocês acham que o advogado não seria um membro do Império também? Então, essas perguntas que ele faz diretamente a respeito do Império, como essa daqui que eu li, como o senhor propõe fazer isso, é porque ele também faz parte do Império, então ele tem o interesse de resolver essa situação. Não é apenas um advogado que está ali para contradizer ele. É tudo um comunado, entenderam? R. Preservando o conhecimento da raça. A soma do saber humano está além de qualquer homem individualmente, mesmo de 10.000 homens. Com a destruição de nosso tecido social, a ciência se quebrará em 1 milhão de pedacinhos. Os indivíduos saberão muito das facetas incrivelmente pequenas do que existe para se saber. Eles estarão indefesos e inúteis por si mesmos. Os fragmentos de mitos, sem sentido, não serão transmitidos. Serão perdidos entre as gerações, mas se prepararmos agora um gigantesco resumo de todo o conhecimento, ele jamais será perdido. As gerações futuras serão construídas com base nele e não terão de redescobri-lo por si mesmas. 1 milênio fará o trabalho de 30.000. Olha. P. Tudo isso? R. Todo o meu projeto, meus 30.000 homens com suas mulheres e filhos estão se dedicando à preparação de uma enciclopédia galáctica. Eles não a completarão durante suas vidas. Eu nem sequer estarei vivo para vê-la começar de modo apropriado. Mas, quando o Trantor cair, ela estará completa e cópias existirão em todas as grandes bibliotecas da galáxia. Gente! Que demais! Toda aquela enciclopédia que a gente tem acesso, que é aqueles pedaços que contam a história humana, que contam sobre Harry Seldon. Aquela parte que falou que Harry Seldon foi julgado, tudo. Que a gente viu que ele passou por um julgamento e que aquela parte na enciclopédia tinha sido escrito pelo Gaal, agora está sendo respondida aqui. Ele está montando a enciclopédia. Então, aquela parte escrita pelo Gaal é porque o Gaal entrou para fazer parte do projeto dele. Então, essa foi a parte que o Gaal desenvolveu dentro do projeto, porque ele estava lá pessoalmente. E talvez, desde o começo, o objetivo do Harry Seldon tenha sido que o Gaal estivesse lá para que ele documentasse na enciclopédia galáctica dele. Nossa, que plot twist, senhores! Vocês imaginariam isso? Que a enciclopédia galáctica é escrita por Harry Seldon? Vocês não imaginariam isso? Nossa, que livro maravilhoso! É por isso que a gente não teve um pedaço da enciclopédia galáctica no início do capítulo 6. Senão eu teria revelado essa parte, que foi o que eu comentei com vocês, que é a parte do julgamento, que tinha aparecido no outro pedaço e que gerou curiosidade na gente. Que incrível, muito bem desenvolvido. Falam pra mim se não é bem desenvolvido, bem arquitetado e bem escrito esse livro. O Isaac Asimov sempre faz isso. Ele desenvolve bem, arquiteta bem, e quando você acha que você sabe a resposta, que você entendeu, ele vem e te surpreende. Maravilhoso. Nossa, inacreditável. Adorei esse plot twist, pessoal. O martelo do comissário-chefe se ergueu e caiu. Harry Seldon deixou o púlpito e voltou, silenciosamente, a se sentar ao lado de Gaal. Ele sorriu e disse: Gostou do espetáculo? Olha que velho malaco, gente! Vocês viram isso? Malaco no sentido de, tipo assim, desse ser velho, sábio e, como que eu posso dizer, inteligente. Que ele já sabia tudo, ele já fez tudo, ele ainda sentou e falou assim: Gostou do espetáculo? Gente do céu, incrível. Esse personagem tem meu coração. Ele tem meu coração. É um dos personagens que eu gostaria de conhecer pessoalmente. A gente sempre tem algum personagem que a gente quer conhecer pessoalmente, sabe? Ele é um deles. Eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Se ele fosse real, né? O senhor roubou o show, disse Gaal. Mas o que vai acontecer agora? Eles farão um recesso no julgamento e tentarão entrar num acordo privado comigo. Como o senhor sabe?
Vou ser honesto, disse Seldon. Eu não sei. Depende do comissário-chefe. Eu o tenho estudado há anos. Tenho tentado analisar seu funcionamento, mas você sabe como é arriscado introduzir os caprichos de um indivíduo nas equações psicohistóricas. Mesmo assim, tenho lá minhas esperanças. Então aqui a gente vê um pouco de humildade, né? Eu não sei, mas eu espero que. Basicamente é isso. Bom, pessoal, a gente está entrando no capítulo 7. Não temos enciclopédia galáctica, que acredita pra gente não ter mais um choque, né? Porque quando ele coloca enciclopédia, é pra atiçar a nossa curiosidade. Deixa eu dar uma olhada. A gente tá quase perto da parte 2, né? Que é os enciclopedistas. Que é o pessoal do projeto dele, né? Então vamos iniciar o capítulo 7 aqui, tá? Avakin se aproximou, cumprimentou Gaal e curvou-se. Nossa, gente, me perdoa. Avakin se aproximou, cumprimentou Gaal e curvou-se para sussurrar para Seldon. A campainha da suspensão da sessão soou e os guardas o separaram. Gaal foi levado embora. As audiências do dia seguinte foram inteiramente diferentes. Harry Seldon e Gaal Dornick ficaram sozinhos com a comissão. A comissão ficou com medo, né? Trouxe o público ali para engolir ele vivo, né? Para engolir o Seldon vivo. E acabou tomando um exposed federal. Que no final eles acabaram se ajoelhando ali, pedindo ajuda. Como é que a gente pode mudar isso? Vai ser para sempre? Então é normal que a comissão agora tenha tirado o público, né? Tenha feito só eles ali pessoalmente. Para caso viesse alguma bomba, o pessoal não ficasse sabendo, né? Que eles não queriam serem expostos, né? Eles queriam expor e mentir para que o doutor fosse parado ali, entendeu? Ai, demais. Estavam sentados em uma mesa. Praticamente não havia separação entre os 5 juízes e os 2 acusados. Chegaram até mesmo a oferecer-lhes charutos de uma caixa de plástico, iridescente, que tinha o aspecto de água, fluindo incessantemente. Os olhos eram enganados com a sensação de movimento, embora os dedos Embora os dedos testemunhassem que o material era duro e seco. Seldon aceitou um. Gaal recusou. Então aqui a gente vê que o pessoal, depois de cometer o erro de tentar derrubar e expor ele, até mesmo igualou, vamos pôr ali, igualou, né? Bem entre aspas, o nível entre eles. Não estava mais separado, eles no alto, olhando para baixo, para julgar. Não, eles já estavam ali, todo mundo na mesma mesa, dividindo charutos, conversando na solução. Meu advogado não está presente, disse Seldon. Um comissário respondeu. Isto não é mais um julgamento, Dr. Seldon. Estamos aqui para discutir a segurança do Estado. Viram o que eu acabei de falar para vocês? E discutirem a solução. Gente, que demais. Ling Chen disse. Ling Chen, um comissário-chefe. Baita personalidade forte. Eu vou falar. E os outros comissários voltaram a se recostar em suas poltronas, preparados para ouvir, ao redor de Chen. Formou-se um silêncio no qual ele poderia lançar suas palavras. Gaal prendeu a respiração. Chen, magro e severo, aparentando ser mais velho do que sua idade real, era de fato o verdadeiro imperador de toda a galáxia. A criança que tinha o título era apenas um símbolo fabricado por Chen, e não o primeiro do tipo. Então aqui a gente já vê que ele tá de frente pro chefão, né? Vou até grifar essa parte. Que era uma pessoa que tinha usado ali uma criança para colocar como rei da galáxia, mas que na verdade quem era ele, como se fosse assim. Eu sou a dona da casa, mas eu coloco uma pessoa para morar nela como dona, mas essa pessoa é manipulada e usada por mim. É basicamente isso aqui, né? Ele pôs uma criança para ser, tipo assim, o imperador da galáxia, mas quem é o imperador é ele. Então ele manipula a imagem daquela criança, mas na verdade ele é o imperador. Então ele tá diante do chefão. E pelo que a gente vê, esse personagem não só tem uma personalidade muito forte, mas ele aparenta ser muito cruel também. Dr. Seldon. O senhor perturbava a paz do reinado do imperador, disse Chen. Dos quadrilhões que vivem hoje, ninguém, entre todas as estrelas da galáxia, estará vivo daqui a um século. Por que, então, deveríamos nos preocupar com acontecimentos de daqui a 3 séculos? Não falei que ele era cruel?
Ele não tá pensando nas vidas humanas que podem morrer. Ele tá pensando, tipo assim, o que ele falou aqui é que, tipo assim, eu não vou estar vivo. Essas pessoas, o que elas importam? A gente não vai estar aqui mais. Então ele tá sendo um pensamento bem cruel, bem violento, bem egoísta, né? Da parte dele. Falei que ele era um personagem cruel nesse sentido, né? É uma pessoa fria, com um pensamento frio e ao mesmo tempo uma postura, uma presença forte, né? É um vilão bem... aquele vilão passivo-agressivo que você não sabe o que esperar dele, mas você sabe que o que vier vai ser ruim, vai ser maligno. É tipo isso. Algo me diz que esse imperador vai causar muitos problemas ainda, aliás. Dr. Seldon... não, perdão, esse aqui eu já li. Eu não estarei vivo daqui a meia década, disse Seldon. E, não obstante, isso é de uma preocupação fundamental para mim. Chame de idealismo. Chame de uma identificação minha com a generalização mística a qual nos referimos pelo termo humanidade. Não quero me dar o trabalho de compreender misticismo. Pode me dizer por que não posso me livrar do Senhor e de um futuro desconfortável e desnecessário de 3 séculos, que jamais verei, mandando executá-lo esta noite? Vocês estão vendo isso? Gente, eu até fiquei em silêncio. Nossa, meu ar até faltou. Ele tá explicando, respondendo o cara, e o cara já se sentiu o quê? Atacado. Falou, não quero saber de coisa mística, ou seja, de magia, de mentira, porque ele não entende a ciência, então ele é ignorante, ele é violento, a ponto de repudiar sem nem tentar entender. Fala, o que pode me livrar de você e desse futuro? Porque quem tá trazendo esse futuro mediante aviso é ele, né? O Dr. Seldon. Que eu jamais vou ver esse futuro mandando executar você essa noite. Então, tipo assim, ele já tá ameaçando o Dr. Seldon de morte já. Pra ele é fácil de resolver, é só matar o Dr. Seldon e tá bom. Provavelmente essa era a decisão dele mesmo. Mas algumas pessoas do Império podem ter ficado despreocupadas e falado pra ele mudar de ideia. Porque ele não é o único ali no Império, né? Tem muitas outras pessoas de força e de poder. Ele pode ser um dos mais poderosos e tá acima, mas tem muitas outras pessoas abaixo em nível de poder que podem estar ali enchendo o saco dele. Porque como ele falou, que, tipo assim, como é que eu posso me livrar de você? Ou seja, o Dr. Seldon e as falas dele estão trazendo perturbação ao Chen, entendeu? Há uma semana, Seldon disse, despreocupado. Não se abala, não se sentiu ameaçado. O senhor poderia ter feito isso e, quem sabe, conservado uma probabilidade de 1 em 10 de permanecer vivo no fim do ano. Hoje, a probabilidade de 1 em 10 praticamente não chega a 1 em 10 mil. Houve murmúrios e movimentos desconfortáveis no grupo. Gal sentiu os cabelos da nuca se arrepiarem todos. Tipo, o Gal tá ali do lado, esperando que seja algo tranquilo, não é mais um julgamento. Aí, do nada, um ameaça de morte, o outro fala que a chance do outro morrer é tanto. O menino tá aqui, tremendo assim, a nuca tá arrepiando, o moleque tá começando a suar, ele tá desesperado já. Coitado, gente, ele é muito bundão. Eu acredito que porque ele ainda vai se desenvolver muito mais. Só que, tipo assim, engraçado. Vem a reação dele e a reação do Dr. Seldon, que é uma diferença gritante. O Gal tá desesperado, não sabe como responder. A primeira coisa que ele fez foi apelar pro imperador, porque ele queria um ponto de segurança. E o Seldon tá ali batendo de frente com o imperador, desafiando, mostrando pra ele que ele tá ali, que o imperador não vai bater de frente com ele. Que é como se estivesse batendo de frente contra uma parede, que não afeta ele, entendeu? Olha que diferença gritante, é engraçado essa diferença, gente. As pálpebras de Shen se fecharam um pouco. Então o cara tava assim, ele fez assim. Tipo, Como assim? Ele perguntou. A queda de Trantor, disse Seldon, não pode ser detida por nenhum esforço concebível. Entretanto, pode ser facilmente apressada. A história do meu julgamento interrompido se espalhará pela galáxia. A frustração de meus planos em suavizar o desastre convencerá as pessoas de que o futuro não contém nenhuma promessa para eles, que já se lembram das vidas de seus avós com inveja. Verão que as revoluções políticas e a estagnação comercial irão aumentar.
O sentimento que percorrerá a galáxia será o de que só o que um homem puder conseguir para si mesmo, naquele momento, valerá de alguma coisa. Homens ambiciosos não vão esperar e homens inescrupulosos não se conterão. Cada ação deles ajudará a apressar a queda dos mundos. Mande-me matar, e Trantor cairá não em 300 anos, mas em 50, e o senhor em 1 ano. Olha que ameaça, senhores! Olha que ameaça, senhores! Que personagem incrível! Gente, esse personagem tá fazendo eu amar ele cada vez mais. Eu vou simplesmente, pessoal, grifar tudo que ele falou. Tudo que ele falou. Era exatamente... Cada vez, quanto mais eu leio, mais eu percebo aonde esse personagem queria chegar. E o quanto ele tem conseguido. Porque era exatamente aqui que ele queria chegar. Diretamente a uma conversa mano a mano, pessoal, com o próprio Chen. Era isso que ele queria. Entendeu? Ele não queria um julgamento fajuto teatral. Queria encarar no mano a mano esse personagem de postura forte. Mostrar pra ele que ele não vai conseguir vencer ele, que não vai conseguir derrubar ele. Palavras para assustar crianças, disse Shen. No entanto, sua morte não é a única resposta que nos satisfará. Ele ergueu a mão esguia de cima dos papéis sobre os quais repousava, de modo que apenas 2 dedos continuaram tocando a folha de cima. Diga-me, disse. Sua única atividade será de preparar essa enciclopédia de que fala? Será. E isso precisa ser feito em Trantor? Trantor, milord, possui a Biblioteca Imperial, bem como os recursos acadêmicos da Universidade de Trantor. Mas se você ficasse localizado em outro lugar... Olha, nosso tempo acabou, mas eu vou terminar de ler essa parte, tá bom? Mas se você ficasse localizado em outro lugar, digamos, um planeta onde a pressa e as distrações de uma metrópole não irão interferir com devaneios escolásticos, onde seus homens possam se dedicar inteiramente de modo concentrado ao trabalho, isso não poderia ter suas vantagens? Algumas poucas, talvez. Pessoal, na verdade, eu vou terminar de ler. Nosso tempo pode ter acabado, mas a gente tá no final do episódio já. E no episódio, quando eu falo, eu quero dizer do capítulo. A gente tá terminando... Quem tá acompanhando a leitura aqui com o livro em mãos ou quem só tá ouvindo, a gente está terminando a página 60, indo pra página 61. E na página 62 já é o início do capítulo 8. Então, como tá perto, eu prefiro terminar de ler e a gente para no início de um outro capítulo. Então, vou continuar lendo pra gente. Algumas poucas, talvez. Então, um mundo desse tipo foi escolhido. O senhor, doutor, pode trabalhar à vontade com seus 100.000 ao redor. A galáxia saberá que o senhor estará trabalhando e lutando contra a queda. Vamos até dizer a eles que o senhor impedirá a queda. Sorriu. Como eu não acredito em tantas coisas assim, para mim não é difícil não acreditar na queda também. De modo que estou inteiramente convencido de que estarei dizendo a verdade para as pessoas. Enquanto isso, doutor, o senhor não causará problemas em Trantor. E não haverá perturbação da paz do imperador. A alternativa é morte para o senhor e para tantos seguidores seus quanto parecer necessário. Desconsidero ameaças anteriores. A oportunidade para escolher a sua morte e exílio lhe está sendo dada por um período de tempo que compreende este momento até daqui a 5 minutos. Nossa! Resumidamente, ele descartou as ameaças que ele recebeu, deixou claro que não quer ele no planeta, que ele quer ter paz. Foi resumidamente isso que ele falou. E deixou claro que ele vai ser morto e exilado. Bem de leve, né? Bem de leve. Qual é o mundo escolhido, milord? Perguntou Seldon. Ele se chama, acredito, Terminus, disse Shen. De modo negligente, virou os papéis sobre a sua mesa com as pontas dos dedos para que eles ficassem de frente para Seldon. É desabitado, mas bem habitável, e pode ser moldado para se adequar às necessidades de acadêmicos. É um tanto afastado. Seldon interrompeu. Fica no limite da galáxia, senhor. Como eu disse, um tanto afastado. Será adequado às suas necessidades de concentração. Vamos lá, você tem mais 2 minutos. Vamos precisar de tempo para organizar uma viagem dessas, disse Seldon. São 20.000 famílias envolvidas. O senhor terá tempo. Seldon pensou por um momento e o último minuto começou a acabar. Então disse:
aceito o exílio. Vocês conseguiram entender o que aconteceu? Ele falou ou morte ou exílio. No exílio você consegue continuar desenvolvendo o que você tem que desenvolver, e se você escolher a morte, você morre. Basicamente isso. Ele deu 5 minutos a partir daquele momento pro Seldon decidir. Seldon discutiu com ele e falou: aceito o exílio. Gente, vocês viram que ele deixou no final da galáxia o planeta? O coração de Gal quase parou com essas palavras. Coitado, vai ter que ser exilado, pessoal. Ele chegou lá pra uma coisa simples, realização de um sonho. Ele vai ser exilado, vejam bem. A vida desse menino não é fácil não, gente. Em grande parte, ele estava cheio de uma alegria tremenda. E quem não estaria por ter escapado da morte? Mal ele sabe o que aguarda ele, né, pessoal? Porque o doutor falou que ele não vai viver mais tanto tempo, né? Então, provavelmente, Letícia, acredito que esse planeta vai ser atacado. Que tem pedra nesse... Tem pedra nesse caminho. Tem pedra nesse caminho. O Dr. Seldon não tá contando tudo sobre o projeto dele, viu? Aí, quando o pessoal do Império descobrir, vai lá fazer o quê? Vai atacar o planeta e matar. Como eles estão afastados, a ajuda vai demorar a chegar. E quando chegar e todo mundo estiver morto, a história vai ser contada de uma forma diferente. Eu acredito que isso pode ser que aconteça. O coração de Gaal quase parou com essas palavras. Essa parte eu já li. Mesmo assim, com todo o seu vasto alívio, encontrou espaço para lamentar um pouco o fato de que Seldon havia sido derrotado. Eu sinceramente não vejo uma derrota aqui, pessoal. Eu vejo como um erro de... Não é um erro de cálculo. Eu vejo como um dos imprevistos que ele imaginou que iria acontecer, mas não uma derrota, porque de qualquer forma ele conseguiu continuar o projeto dele. E se antes ele só seria morto, agora ao menos ele tem o exílio para ele conseguir trabalhar esse projeto. Então eu vejo como uma vitória desse personagem em cima do Império, que de qualquer forma era para ele sair dali morto e ele conseguiu contornar isso. Então, pessoal, essa foi nossa leitura de hoje. Tô marcando com o meu marca-página aqui de cerejinha e a fitinha do livro também, para não perder. A gente vai parar na página 62, no capítulo 8, tá bom? Quando a gente voltar a ler, vai ficar melhor. Esse livro aqui, ó, maravilhoso. Essa foi nossa leitura coletiva de hoje. Deixem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que vocês estão achando dessa história que parece que cada vez fica melhor. Tem hora que fica melhor, daqui a pouco a gente toma uma queda, ou os personagens tomam uma queda, e aí tem que recomeçar de novo. Por enquanto, até agora na nossa leitura, a gente só tem tido esse momento de subida. Só tem subido esse personagem e essa história. Esses personagens e essa história têm subido e atingido vários e vários níveis altos e ficado cada vez melhor. Então, o que vocês acham? Vocês acham que a minha teoria do planeta aí, de estar afastado, de ter mais coisa nesse projeto e depois eles serem atacados é verdadeira? O que vocês acham que pode acontecer? Qual é a teoria de vocês? Compartilhem aqui comigo, eu vou responder todos vocês. Não esquece de curtir, que isso ajuda bastante. E eu sou a Leti, e até a próxima!